Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje, a nossa aula de ciências, nós vamos estudar um pouquinho sobre o sistema cardiovascular e o sistema linfático. Bom, vamos entender o que é o ciclo cardíaco, quais são os tipos de grupos sanguíneos, o que é esse sistema linfático, essa defesa do corpo humano e qual a diferença da vacina e do soro. Bom, o ciclo cardíaco acontece através de dois movimentos que o coração faz. Como vocês sabem, que eu já dei aula passada, falando sobre o coração, ele é um músculo, ele é um órgão muscular. Ele faz dois tipos de movimento, o chamado sístole e a diástole. Sístole nada mais é do que o movimento que o coração faz ao contrair. Essa contração permite a saída de sangue para os vasos sanguíneos. E a diástole nada mais é do que o relaxamento do coração e faz com que entre sangue dentro dele. Bom, aqui eu vou explicar passo a passo como acontece esse ciclo cardíaco. Bom, diástase, desculpa, vamos voltar aqui rapidinho. A diástase nada mais é do que a própria diástole, que também é chamada de diástole. Acontece o quê? As câmaras relaxadas do coração e o ventrículo enchem passivamente de sangue. Aí depois, vem um movimento chamado sístole atrial. Essa sístole atrial permite uma força pequena de quantidade de sangue para os ventrículos. O que acontece? Entra lentamente o sangue dentro dos ventrículos. Após acontecer isso, acontece a contração ventricular isovolumétrica, ou seja, um volume igual. A contração fecha as válvulas, mas não cria pressão suficiente para abrir elas. São válvulas semilunares. O que é isso, professora? São válvulas com formato de lua. Aí, no quarto passo é o seguinte, a ejeção ventricular. À medida que a pressão ventricular aumenta, ou seja, ela vai crescer, certo? A contração vai aumentar, a pressão vai aumentar, e excede a pressão nas artérias, abrindo as válvulas semilunar e o sangue é ejetado, ou seja, o sangue é botado para fora. No quinto passo, acontece o relaxamento ventricular, que volta, que ciclo é o quê? É o do início ao fim, vai tudo de novo. O que é esse relaxamento? Esse relaxamento acontece de forma isovolumétrica, ou seja, os volumes são iguais. À medida que o ventrículo relaxa, a pressão cai para diminuir, e o fluxo é retrógrado. O que é algo retrógrado? Que anda para trás. Vai se fechar as válvulas semilunares. Aí depois vai começar tudo de novo. Aí de novo a diástole. Aí depois sístole atrial, contração ventricular, ejeção ventricular e relaxamento ventricular. Só para recapitular, a sístole é o quê? A contração do coração. E quando se contrai, ocorre o quê? A saída de sangue. Já a diástole, ele relaxa e acontece o quê? A entrada passivamente de sangue. Bom, o sistema cardiovascular possui uma pressão arterial. O que é isso, professora? Quando o sangue faz esses dois movimentos de entrada e saída do sangue, ou seja, relaxamento e contração, o que vai acontecer? Vai ocorrer uma pressão na artéria, nas artérias. E essa pressão faz com que o fluxo dela, ela passe contra as paredes durante essa sístole. Por exemplo, quando o sangue está passando com alta pressão, o que acontece? Essa alta pressão é quando o coração está contraindo. E quando o sangue está naquele movimento do coração, está na diástole, é um relaxamento. Então, a pressão vai ser menor. Esses valores são medidos em milímetros de mercúrio. Por exemplo, a pessoa fala, estou com a pressão alta. A pressão normal é como, professora? A pressão normal é 12/8, se uma pessoa for dita normal. Se uma pessoa fica variando sua pressão, for a mais do que 12/8, por exemplo, 14/9, fica sempre com esse tipo de pressão de 14/9, ela pode ser considerada uma pessoa hipertensa. Bom, aqui está os grupos sanguíneos.
Os grupos sanguíneos são vários tipos de sangue, que cada um tem o seu, certo? O sistema ABO está relacionado à presença ou não de dois tipos de proteínas. O antígeno, que é presente nas hemácias, no caso, nas superfícies das hemácias, e o anticorpo, que é presente no plasma. Me lembra de novo o que é o plasma. O plasma é uma parte líquida e transparente do sangue, certo? As hemácias já é a parte vermelha do sangue, os glóbulos vermelhos. Quando ocorre uma transfusão de sangue, que uma pessoa vai doar o sangue tem que ser compatível a outra pessoa. Como assim pró-compatível? O meu, por exemplo, eu vou receber o sangue. O meu sangue ele tem que ser compatível ao doador. Ou seja, o meu sangue ele tem que combinar com esse doador. Aqui, rapidinho, eu vou explicar um pouquinho sobre os 4 tipos de sangue. Depois eu vou explicar quem doa para quem. Bom, no grupo a hemácia, ela possui anticorpos anti-B, ou seja, ela é anti-B e o antígeno dela é o antígeno A. Já o grupo B possui anticorpos anti-B e o antígeno dela é o grupo B. Sem anticorpos, no caso, o grupo AB, o antígeno A e B. O grupo O, ele possui o antígeno tanto de A quanto tanto de anti-B e é sem antígeno. Agora eu vou explicar melhor como é esse tipo de doação, né? Como é que ocorre. Olha só. A pronéia é do tipo A, certo? Se o meu sangue é do tipo A, eu posso doar para quem é do tipo A e do tipo O. Porém, eu não posso receber, ou eu recebo somente de A e AB. Eu não posso receber do O. Eu dou para quem é A e O e recebo somente de quem é A e AB. Já as pessoas que têm um sangue do tipo B, doa para B e doa para O, porém, só recebe de quem? De B e de AB. Quem é o sangue do tipo AB, recebe todos, recebe de todo mundo. É chamado de, no caso, desculpa, recebe não, doa para todo mundo. É chamado de doador universal. Esse grupo AB, ele pode doar para quem é A, AB, B e O. Porém, coitado, ele só recebe o AB. Já o O, ele doa somente para o O. Ele é até chamado de egoísta, né? Mas ele recebe de todos. Ele vai receber de todos os tipos sanguíneos. Já o AB, ele doa para todo mundo, só recebe do próprio grupo sanguíneo dele, certo? Já o O, ele doa somente para o grupo dele, que é o O, e recebe de todos. O AB é chamado de doador universal. E o tipo O, é chamado de receptor universal. Por que isso, professora? Porque o O recebe de todo mundo e o AB doa para todo mundo. Bom, o sistema linfático, ele é um sistema que ele vai proteger o seu organismo. Como assim proteger o meu organismo? É um sistema que ele é chamado de sistema de defesa. Ele vai proteger todo o corpo contra os pantogênicos, certo? Os organismos patogênicos. O que é isso, professora? São organismos que produzem mal para a saúde, que faz mal para a saúde. Aqui está o nosso sistema linfático. O sistema linfático possui órgãos, que eu vou explicar daqui a pouco, vou mostrar para vocês. Essa parte verde aqui é todos os nossos caminhos, né? O caminho do sistema linfático. E por aqui, por esse caminho que está verdezinho, essas bolinhas que são chamados ductos, tudo isso aqui possui linfa, que eu vou explicar o que é a linfa. Bom, a linfa é um líquido transparente de coloração clara, aspecto leitoso, que circula nos vasos sanguíneos. O que acontece? Esse líquido incolor presente nos espaços intersticiais, ou seja, espaços entre as células, resulta do que, professora? De trocas dos sangues, dos capilares sanguíneos e as células do tecido. Ou seja,
O sistema linfático, ele vai ajudar a trabalhar em conjunto com o sistema circulatório. Quando ocorre a sístole e a diástole, o sangue, ele não vai diretamente, o excesso do sangue, ele não vai diretamente para os vasos sanguíneos. Esse excesso de líquido que não retorna para os capilares, ele vai para onde? Ele vira linfa. Ele vai para os vasos linfáticos. Bom, quais são as funções da linfa? O sangue, ele não transporta substâncias diretamente para as células. Lembra que eu falei nesse instante? A comunicação entre o sangue e os tecidos é feita pelo sistema linfático. E o que vai acontecer? De modo grosso, o que acontece? As células não recebem diretamente o sangue que as nutre. Quem é que vai receber? É a própria linfa. O que a linfa faz? Ela promove o quê? Ela promove uma limpeza, uma faxina produzida durante esse metabolismo dentro do seu organismo. Promove a drenagem de substâncias e águas dos espaços intersticiais, ou seja, os espaços entre as células. Bom, aqui está os órgãos do sistema imune. Eu não sei se vocês lembram, de alguns anos atrás, aquele ator Gianecchini, ele teve câncer nos linfonodos. Ou seja, ele teve câncer nesses órgãos aqui. Eu vou mostrar para vocês, ó, nesses linfonodos. Ou seja, ele teve câncer no sistema linfático, que é perigoso também, mas graças a Deus ele ficou bom. Aqui, um dos órgãos é a apêndice, a medula óssea, tá? As tonsinas e adenoides, a bróquia, tonsinas e adenoides. As tonsinas nada mais é do que as amígdalas, que antigamente era chamado de amígdalas, hoje chama de tonsinas. O timo, o baço e as placas de Peyer. Bom, agora eu vou explicar como é que acontece esse caminho da linfa. Qual é o caminho da linfa no corpo humano? É o seguinte. Bom, aqui nós temos em cima os capilares sanguíneos pulmonares. Lembra que eu falei a vocês que o excesso do sangue que acontece a circulação vai parar, vai produzindo a linfa, não corre diretamente para a corrente sanguínea, vai seguir nos caminhos dos capilares, no caso do sistema linfático. Esse sangue que é em excesso, ele vai virar linfa. E como é que isso acontece? Primeiro, acontece nesse número 1 aqui, que são que esse sangue vindo dos capilares pulmonares, o que vai acontecer? Nos tecidos, esse líquido entre as células, ele entra nos capilares linfáticos, passando a chamar-se de linfa, certo? Aí depois que ele se transforma em linfa, esse resto de sangue, né, que foi em excesso, que os capilares não absorveu tudo, se transforma em linfa. Aí ele vai para o número 2 aqui. O que acontece desse número 2? Nos capilares linfáticos, a linfa, ela vai ser conduzida para os vasos linfáticos maiores. Aí, esses vasos linfáticos maiores, vai acontecer o quê? Ele vai seguir para cá, vai para esses ductos, que são chamados de linfonodos. Essa linfa, ela vai ser filtrada dentro desses linfonodos, certo? E é assim que acontece o sistema linfático. Primeiro, o sangue que os capilares sanguíneos pulmonares e os capilares sanguíneos sistêmicos não absorveu tudo, foi em excesso, não joga-se para a corrente sanguínea normalmente, não vai para os espaços intercelulares, vai para o sistema linfático. Aí, chegando aqui no sistema linfático, que é o número 1, acontece o quê? Passa a se chamar de linfa esse sangue. Depois, no número 2, essa linfa vai para os vasos maiores e vai para dentro da onde, professora, do número 3, que é os linfonodos. Bom, sistema de defesa, o sistema imunológico. Qual é a função do sistema imunológico? Ele é também chamado de sistema imune. Ele tem a função de proteção do nosso corpo. É o exército que protege nosso corpo. Ele produz uma grande barreira de proteção. Em tempo, por exemplo, de coronavírus, tem pessoas que estão pegando o vírus e não está sendo assintomático. Ou seja, o sistema imunológico dela está tão forte, está tão bom, que ela não está ficando doente, porém ela está com vírus e ela passa para outras pessoas, certo? Então, é preciso tomar um certo cuidado para que a gente não venha pegar essa doença e nem outro tipo de doença. Bom, o sistema imunológico, ele vai agir conforme as células do sistema de defesa. Quem são essas células? São os leucócitos, vou sublinhar aqui rapidinho, os leucócitos,
os neutrófilos e os monócitos. Bom, quem são os leucócitos? Os leucócitos são responsáveis pela produção de defesa do corpo, são os glóbulos brancos, que está na parte do sangue, certo? Quando se divide, aí tem os glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, e as plaquetas e o plasma. Só que os leucócitos são os glóbulos brancos, tá? E esses glóbulos brancos vai fazer uma defesa para o seu organismo. O que acontece? Já os neutrófilos e os monócitos, eles ajudam na eliminação de partículas estranhas. Por exemplo, você pegou uma bactéria pelo ar. O que ele vai fazer? O neutrófilo, ele vai fazer uma fagocitose. Vai englobar a bactéria dentro dele e faz com que essa bactéria, essa bolinha aqui, ó, seja destruída. Quando essa bactéria, ele faz uma capa, né, que é chamada de vacuolo digestivo. Quando essa bactéria, ela é destruída, ela é eliminada, aí você fica com o seu sistema imunológico volta ao normal. Aí você cria anticorpos. O que são anticorpos? São a imunoglobina, são proteínas, tá, gente? Que possuem como principal função garantir a defesa do corpo. Aí você já começa a ter anticorpos daquela bactéria que você pegou no passado. Agora eu vou definir os soros e as vacinas. Os soros e as vacinas são chamados de imunizadores, pois atuam no sistema imune e evita antígenos que causem danos. O que é antígenos, professora? Organismos patogênicos, tá? Ou patogênicos, ou que causem alergia, aquela coisa toda, poeira, cheiro forte, ou bactérias, ou fungos e vírus. Por serem praticados a partir de organismos vivos, essas duas substâncias recebem denominação de imunobiológico, ou seja, são produzidos a partir de seres vivos, de organismos vivos, ou seja, da própria doença. Antes de acabar aqui, eu quero dizer para vocês o seguinte: diferenciar a vacina dos soros. Os soros, ele não possui o poder de prevenção, e sim de cura. Por exemplo, você foi picado por uma cobra, vai se aplicar o antídoto, certo? Para você ficar bom daquela espécie de cobra, daquela picada de cobra. Já as vacinas é uma prevenção, protege de determinada enfermidade. O soro já age na cura. Tranquilo? Vamos lá. Agora aqui, finalizando a nossa aula, eu quero que vocês façam a leitura do livro de ciências das páginas 266 a 270, 272 a 277, e atividade do livro de ciências da página 274, 277 a 282 e a 286. Bom, hoje nós acabamos o nosso módulo, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um forte abraço da Pronea.